Mas para começar a nossa conversa hoje, Pastor Júnior, queria que você dissesse assim como surgiu essa vocação, esse chamado, né? As pessoas falam que tem um chamado para específico nesse caso seu, né? De ir para a África. Como surgiu isso? A versão resumida ou a versão longa? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com o Rogério, revendo alguns amigos ali também por trás das câmeras, né? Clever, de muito tempo que não nos vimos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tudo começa com a necessidade de você viver uma vida com Cristo. Eu fui criado dentro da igreja minha vida inteira. Cresci ouvindo músicas, participando dos departamentos, participando de alguma coisa. Mas um dia eu tive um encontro pessoal com Jesus, com uma experiência pessoal com o Espírito Santo que mudou por completo a minha vida. E depois disso, algo aconteceu, eu continuei vivendo a minha vida normal, dentro dos padrões que eu conhecia, mas o pecado já me incomodava muito. Quando eu pecava, eu ficava sem dormir, eu ficava mal. E eu sentia a necessidade de mudança de vida real. E aquilo começou a transformar a minha vida, começou a me mudar de dentro para fora. E à medida que eu fui mudando, isso foi gerando em mim um desejo de compartilhar isso com outras pessoas. Como eu tinha sido um meio mala dentro da igreja, por assim dizer, eu não tinha muita oportunidade dentro da igreja, porque eu também não me daria essa oportunidade. E aí eu comecei a pregar nos lugares mais inóspitos, assim, lugares onde normalmente as pessoas, os pregadores daquele local não iriam, né? Então eu comecei a pregar no meio da rua, comecei a pregar em ponto de pregação de tal lugar, comecei a pregar em presídio, em casa de detenção, em bairro de invasão. Você tinha quantos anos mais ou menos quando começou a fazer isso? Era jovem, adolescente? Eu tinha, quando eu comecei a ter essa vida transformada mesmo, eu já tinha aí por volta de uns 19 para 20 anos. Bem jovem, né? Era jovem ainda. E aí foi assim, eu comecei a me envolver, fiquei muito envolvido, então era de certa forma que eu comecei a ver coisas que eu só ouvia falar na Bíblia, mas eu comecei a ver na minha vida. E isso despertou em mim esse chamado de eu ir levar o Evangelho a algum lugar, ou a alguma pessoa, ou alguma porta que se abrisse. Isso foi como eu comecei a pregar de fato. Mas o chamado para a África aconteceu, isso depois Deus me mostrou quando eu já estava lá na África. Uma vez eu estava na igreja, na primeira igreja congregacional, e veio uma pessoa que eu ainda não sei o nome, mas era um líder de departamento de missões lá, DEM que chama, Departamento de Evangelismo e Missões. E esse cara falou assim, é um pastor, né? Ele falou, você ama Jesus? Aí todo mundo ama. Ele disse assim, se Jesus te mandasse para a África? E eu falei, Deus me livre para a África. Eu era um adolescente, acho que eu talvez devia ter uns 14, 13 para 15, para 14 anos, não sei bem. E ele disse, e ele chamou, e aquilo ali bateu tão forte no meu coração, eu me senti tão constrangido de eu colocar limites no que Deus poderia fazer. E ele chamou para vir à frente naquele dia. E eu era um adolescente na igreja e eu fui lá na frente. Porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu não tenho condição, o quanto eu não sou, mas eu não queria colocar limite para o Senhor. E fui lá na frente e oraram por mim, não tive nenhuma experiência espetacular, não senti nada, mas eu fui lá e recebi essa oração. Lá na frente, quando eu tive a experiência com o Espírito Santo e tudo mais, e eu tive outras experiências voltadas para a África, eu achava que foram aquelas experiências que me levaram. Mas um dia, lá em Moçambique, Deus me mostrou, vou te mostrar onde começou o seu chamado. E o meu chamado começou quando eu me disponibilizei, mesmo sem condição, sem estrutura, sem tanto entendimento, mas eu levantei a mão e falei, Senhor, eu quero estar à disposição. Isso é importante porque as pessoas falam, né, desse chamado, mas acho que esse chamado acontece de várias formas também, né? Uhum. Assim, pode ser algo audível, alguma coisa que Deus coloca no seu coração, sei lá. Eu ouvi falar do pastor a primeira vez com a missionária Sandra. Ela estava numa igreja
E aí ela começou a falar sobre aquilo e sinceramente eu tava indo pra igreja, vamos dizer assim, meio desanimado. E aí eu ouvi apenas mais uma mensagem, né? Eu conheço a Bíblia, leio a Bíblia desde novo. Acho que com 14 anos já tinha lido a Bíblia inteira. Então tava meio assim, sabe, ouvindo mensagens sem aquilo tocar no meu coração. Mas no dia que ela falou, aquilo tocou no meu coração como há muito tempo eu não tinha sentido, sabe? E eu vi um propósito naquilo de que a importância da igreja de fazer missões. Acho que é a verdadeira missão Assim, da igreja. existem pessoas que tem uma missionária, Heidi Baker, que as pessoas perguntam como foi o chamado dela, ela diz, eu li a Bíblia e fui. Então, às vezes, a gente romantiza muito o Evangelho ou baseia-se muito na experiência de outras pessoas. A gente não precisa de não precisa que um anjo apareça e fale, filho, né? Hoje eu te destaco para ir para as nações. O que a gente precisa é ser obediente ao chamado. Existe uma coisa um movimento que tem acontecido nesses últimos tempos, onde a gente tem se enganado, achando que o Evangelho é você viver um conjunto de regras. Mas o Evangelho é você perder o domínio de você mesmo e você se entregar a viver o que Deus tem para a sua vida, para agradar a Ele. Né? Timóteo fala que um soldado que foi alistado, que foi convocado, que está de serviço, ele não se prende a coisas dessa vida. Então, assim, você pode trabalhar e você deve trabalhar, você pode ter suas profissões, mas você não pode ser preso a elas, porque a gente já está preso a Cristo. Então, uma coisa que eu falei que aconteceu quando eu era adolescente é que eu me vi preso à minha vida. O meu medo de ir para a África era passar fome, passar dificuldade. E o Evangelho é sobre você estar com Cristo. Porque quando você está com Cristo, ainda que você passe fome, necessidade, privações de algumas coisas, você vai estar suprido, você vai estar bem. A Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor, aí tem uma vírgulazinha ali, ele fala, nada me faltará. Então, assim, quando Cristo é o nosso dono, o nosso Senhor, nossa vida está completa. O Evangelho tem que ser, a Bíblia fala assim, ser fervoroso de espírito. Você pode ser tradicional, você pode ser pentecostal, você pode ser o que for, mas você precisa ter uma vida borbulhando dentro de você. É vida de Deus. Então, não condiz um cristão que está vivendo a vida de Deus e ele está estagnado, parado. Né? Então, Deus ele vai nos mover a nós irmos a alguma coisa em direção ao coração dele. Né? Agora me explica aí, conta a sua experiência, como foi de chegar na África, sair aqui, né, de Juazeiro, você é de Juazeiro? Sou né? de Juazeiro. Como é que foi sair daqui e chegar na África, a primeira vez, vamos dizer assim? Foi... eu recebi o chamado em 2004 específico sobre Moçambique, porque a gente fala África, mas é um continente, né? Tem vários países dentro. Em Moçambique, eu saí daqui para ir para lá, fui para Curitiba para levantar parceiros e tudo mais. E o meu pastor na época era o Luciano Subirá, ele me segurou um tempo para eu arranjar mantenedores. E nesse tempo que eu estava lá, ele falou, o pastor que ia te receber mudou e você não vai para Moçambique agora, é melhor você ir para Tanzânia. Em 15 dias eu mudei o meu destino. Então, foi uma loucura, né? Quando o ônibus saiu daqui, eu achava que já ia, eu ainda passei mais de 30 dias lá. E quando eu cheguei na rodoviária, meu irmão, todo mundo falando uma língua que eu nunca tinha ouvido falar. Na Tanzânia falam Swahili, eu falo razoavelmente hoje Swahili. E eu cheguei lá naquele lugar... É a fronteira de Moçambique, né? Faz fronteira com Moçambique, mas é um outro país, né? A gente estava no norte, mais de 3.000 quilômetros de distância de onde eu estava para o país. E uma língua totalmente diferente, uma confusão, muita gente, muito carro, muito vendedor. Não parece com espanhol, com inglês, com nada. É uma língua que você não entende nada. E a impressão que eu tinha era assim, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui no meio desse povo? Você né? foi sozinho ou acompanhado? Não, eu e minha esposa. Na época não tínhamos filhos ainda, mas foi eu e ela. Mas eu estava assim, ao mesmo tempo assustado, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu esperei 6 anos, né? Para eu poder chegar a Moçambique, chegar no continente africano, desde que eu recebi um chamado específico, né? Com local e tal. E eu estava muito feliz. A gente foi morar numa casa, não tinha água encanada, não tinha energia.
mas era uma casa de alvenaria, né? Então eu já estava muito feliz, porque eu falei, já é de blog, já tá menos mal, né? Então, eu estava feliz por você. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, uma das marcas que acompanham é que um dos frutos do Espírito é a alegria, né? O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então você vai ter alegria. Quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, você vai estar feliz. Como o João falou, tem um dos apóstolos, João, ele diz assim, porque os seus mandamentos não são pesados. E João estava numa ilha exilado, diz a história aí que foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, e João estava ali satisfeito da vida, porque ele estava cumprindo o chamado de Deus, né? Então isso é o que faz a diferença.